Tá gravando? Diz que tá gravando. Normal, né? Tudo bem. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica aqui pra vocês, que vai ajudar tanto quem tá procurando um apartamento ou uma casa na planta ou já pronto pra você prestar atenção aí, ou pra quem tá escolhendo lote também. Eu já fiz um vídeo sobre 7 dicas pra escolha do lote, mas essa também é uma 8ª dica aí muito interessante que também vai te ajudar. E também para quem já tá com um projeto em andamento ou vai começar um projeto, para você pensar sobre isso, tá? Hoje nós vamos falar sobre orientação solar. Vamos lá, galera. Lembra quando a gente estava na escola que a professora ensinou pra gente a rosa dos ventos? Então, a gente aprendeu que fica o norte aqui, o sul aqui, o leste aqui e o oeste aqui, correto? Então a gente tem mais ou menos essa carinha. A gente também aprendeu lá na escola que o sol nasce a leste e se põe a oeste, tá? A partir disso, o que a gente entende? Que a leste a gente vai ter um sol mais saudável, que é o sol que não é um sol tão quente, que é a melhor hora pra gente tomar sol mesmo, e que os próprios dermatologistas indicam tal, e não é só nessa área que ele é bom não, ele é bom pra tudo. Todos os ambientes é importante que peguem sol, mas um sol de qualidade, que não seja um sol muito quente. Então, quando o sol nasce a leste, e nessa hora ele ilumina um pouquinho a sudoeste, tá? E ele faz um caminho que ele passa pelo leste, pelo norte e se põe a oeste. No verão ele chega até se pôr um pouco a sudoeste, tá? Então essa é a faixa que a gente recebe mais insolação, essa faixa aqui, tá? Com isso, a gente consegue entender que até mais ou menos noroeste, que vai ser até mais ou menos até mais ou menos meio-dia, que é quando o sol fica a pino. Gente, eu tô explicando isso aqui de linhas gerais, porque o sol, ele não faz um círculo perfeitinho assim, ó. Quando ele nasce e se põe. Ele tem uma leve curvatura em sentido norte. Assim, olha, ele não faz assim, ó. Ele tem uma leve curvatura em sentido norte, tá? E isso no verão. No inverno, essa curvatura é ainda maior. Então, isso daqui eu tô falando pro verão, isso daqui. E no verão ele tem como a gente, no nosso país, a gente sofre mais no verão do que no inverno, a gente tem pouquíssimos dias de inverno, eu prefiro levar em consideração os piores casos no verão, tá? Então essas dicas que eu vou dar são pra isso. Só um parênteses aí pra ficar mais fácil de entender. Então aqui, até mais ou menos 11h30, meio-dia, é o sol que a gente considera uma boa insolação para se pegar nos ambientes, tá? Então, quais os ambientes que a gente vai localizar com a fachada para esse sentido? As fachadas e as aberturas. Para sentido sudeste, pouquinho, tá? Um pouquinho no sudeste, até noroeste. Noroeste não, nordeste. Ops, nordeste. A gente vai levar os ambientes que a gente tem bastante permanência. É um ambiente que a gente vai ficar bastante, tá? E quais são os ambientes que a gente fica bastante e que é legal que a gente pegue sol nesse horário? São os dormitórios e os escritórios. Caso
alguém trabalhe em casa, ou eu tô falando isso pra parte residencial, tá? Então, caso você trabalhe em casa, também nos escritórios, tá? Porque é legal, o sol ele é importante porque ele mata ácaros, ele mata bactérias. Então esse sol da manhã é legal porque ele também aquece o ambiente. Então esses ambientes são legais de serem orientados para esse ponto, tá? Na região norte até nordeste, noroeste. Ai, eu tô toda me confundindo com esses norte, nordeste, noroeste. Até noroeste é a área mais quente do que a gente tem pega o horário mais quente do sol. Então, por que é interessante a gente orientar para esses lados? Lugares que realmente precisam de uma insolação e lugares também mais úmidos, que automaticamente são um pouco mais frescos, e locais que você não vai ter tanta permanência, tá? Então aqui, o que eu indico colocar? De repente os banheiros, tá? São áreas úmidas que tendem a ter um pouquinho mais que podem incidir um pouquinho mais de mofo, esse tipo de coisa, tá? Então eu oriento colocar os banheiros, porque se já são áreas mais frias normalmente, então a gente não tem necessidade, e também a gente não fica tanto tempo no banheiro, bom, teoricamente a gente não fica tanto tempo no banheiro, não sei a sua necessidade, mas são banheiros, são ambientes que a gente não fica tanto tempo, mas que tem uma certa permanência também. E também a cozinha. Eu gosto de colocar a cozinha pro norte porque, apesar da gente ficar um pouco mais tempo, os revestimentos que a gente utiliza nesse ambiente, eles normalmente são mais frios, e também por conta da umidade a gente acaba tendo um pouco mais de balanço entre as duas coisas. Então eu também colocaria a cozinha pro norte, tá? E aqui, do noroeste até mais ou menos o sudoeste, que já vai estar pegando o sol mais da tarde, do final da tarde, que também já não é um sol tão quente, que já é um sol que já tá, que também, lembra, os dermatologistas falam que a gente deve tomar sol até às 11 horas da manhã e depois até mais ou menos depois das 4. Então esse sol já é um sol mais confortável e que não vai aquecer tanto os ambientes. Então, para esse local, para essa área aqui, eu localizaria ambientes que você já tem uma permanência média, tá? Que são os ambientes de estar e de jantar. E aí, a gente ficou com uma faixa aqui meio grande, né? Que é o sul. O sul, ele é uma área que praticamente não pega sol. Então, essa área, eu oriento sempre as pessoas a colocarem ambientes transitórios, como escadas, corredores, depósitos. Tem que tomar um pouquinho com a questão dos depósitos, porque às vezes você pode ter um pouquinho de mofo, essas coisinhas, então é interessante que se você for orientar alguma coisa para colocar algum depósito, que tenha uma janela e que também a porta seja em veneziana, que aí tem uma circulação de ar um pouco melhor, tá? Escadas, corredores, como eu falei, e também depósitos. Aqui também pode ser que seja interessante você colocar a área de serviço, porque normalmente é um ambiente também transitório que não tem tanta permanência. Então você pode localizar ela para esse ponto, tá? E as garagens também. O que é legal da gente colocar a escada? Hoje em dia o pessoal gosta muito de fazer aquela escadona assim, bem aberta, envidraçada. Eu particularmente, se fosse pra mim, eu não colocaria a escada assim aberta, mas é uma questão de gosto. Tem clientes que pedem, eu acabo colocando.
porque às vezes você tá de pijama, quer descer, não sei, a não ser que você tenha uma segunda escada que seja mais reservada. Mas, quando a gente só tem uma escada, o pessoal gosta, que é um elemento arquitetônico bonito, né? Então, e aí você já aproveita, coloca a escada, que é uma circulação, uma área transitória, para sul. Você pode trabalhar lá com uma fachada entressada e não vai ficar quente. Legal, né? Então, mais ou menos assim é como eu gosto de dispor, como eu acho que fica interessante a disposição dos ambientes dentro seguindo a orientação solar. Acontece que hoje em dia não temos muita largura nos terrenos. Os terrenos, quando a gente acha terrenos de 12 de largura, a gente já tem isso no geral. É claro que existem terrenos com 16, 19, até já fiz projetos para terrenos de 22 de frente. Mas quando a gente tem terrenos com larguras menores, fica difícil a gente conseguir dispor exatamente dessa maneira os ambientes. E também, mas não tem problema. Se você precisar de um ambiente que fique mais ali a noroeste, que é uma fachada super quente, a gente tem elementos arquitetônicos que a gente consegue colocar na fachada de forma a reduzir a incidência solar naquele ambiente. E esses elementos são os brises, eu fiz assim pra gente colocar a fotinha aqui, tá, gente? Então a gente tem os brises, a gente tem as marquises, a gente tem os copogós, que até tem um post lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês darem uma lida, os pergolados, varandas. Então são vários elementos arquitetônicos que a gente consegue driblar aí a incidência solar para a gente tirar o melhor proveito do espaço que a gente tem. Então podem ficar tranquilos. Se não deu para colocar seguir exatamente essa orientação que eu falei, ou colocar todos de sudeste até nordeste, a gente consegue com certeza resolver de uma outra forma, tá? Então confie no seu arquiteto, converse com ele a respeito disso e leve isso em consideração se você for comprar o seu próximo imóvel, tá bom? Essas foram as dicas.